Cuidar, equilíbrio, bons hábitos. Começa agora Metrópole Saúde, um programa que vai ajudar você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida no seu rádio. Agora 4h06. Muito boa tarde para você que está aí sintonizado conosco, acompanhando a programação aqui da Rádio Metrópole. Nesta segunda-feira, mais que especial, dia 3 de abril, nosso dia especial, 23 anos da nossa radinha, coisa boa. Hoje a página musical vai para ela, vai para todos nós, para quem já passou por aqui, para quem continua. Eu que já tenho aí quase 16 aninhos desses 23 e me alegra demais fazer parte dessa história, fazer parte dessa equipe e ver como a nossa radinha evoluiu, segue evoluindo e segue. Mesmo com 23 anos já aí, uma adulta jovem, mas muito jovem. Igual a como debutou e quando estava mais nova, mas sempre evoluindo, sempre acompanhando aí as novidades da comunicação. E a gente segue sempre com os nossos microfones abertos, sempre contando com as participações de vocês. Afinal de contas, o espaço é feito para isso e a gente vai seguir aqui, como sempre, com os nossos microfones abertos, com o nosso espaço aberto também para você interagir. Então aproveite esse dia especial para a gente conversar também. A página musical, Zé Silva. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. E olha, hoje é aquele dia que a gente fica tentando resgatar as coisas. Achei cada foto, Zé Silva, minha, há uns 15 aninhos atrás. Parece outra pessoa. Quem viu, viu. Quem não viu, já foi, passou. Mas é bom demais recordar, reviver momentos e seguir aqui também, construindo essa história. Obrigada a vocês também pela companhia de sempre, por fazerem aí da nossa radinha esse espaço tão especial. E hoje a gente chega com Metrópole Saúde, abrindo a nossa semana aqui. A nossa conversa é com o Dr. Leonardo Avelar, neurocirurgião do Hospital Roberto Santos. A gente vai falar sobre doença de Parkinson e principalmente entender como a neurocirurgia pode beneficiar de forma, inclusive, mais duradoura pacientes com esse diagnóstico e quando já tentaram outras formas de tratamento e que já não fazem mais efeito. Então tem essa possibilidade da neurocirurgia. A gente vai conversar hoje aqui sobre esse assunto. Ele já está por aí conectado, então já vou deixar aqui os nossos canais de comunicação abertos. 35055000, telefone para você ligar, conversar ao vivo, participar, mandar o WhatsApp aqui pra gente no Grupo Metrópole. youtube.com/portalmetro1. Lá também tem o chat para você participar. Dá para acompanhar a gente ao vivo, então aproveite. E lembrando do nosso metro1.com.br, lá você fica bem informado, também consegue mandar sua mensagem aqui diretamente para o estúdio para a gente conversar, esclarecer as dúvidas sobre doença de Parkinson, nosso tema de hoje. Então vamos lá, seguirei aqui eu, Stephanie Suerdick, juntamente com Zé Silva no comando do áudio e Jefferson Hora aí na nossa transmissão do YouTube. Nosso convidado já está por aí, Dr. Leonardo, muito boa tarde, tudo bem? Obrigada pela disponibilidade. Hoje eu estou aqui no Centro Cirúrgico, eu fugi aqui um pouquinho no cantinho, espero que ninguém interrompa a gente aqui. Que maravilha, vamos lá, agradeço demais separar esse tempinho. Eu sei que muitas vezes é complicado a agenda, mas a gente entra no mês de abril, inclusive com algumas bandeiras, A gente teve ontem, inclusive importante lembrar o Dia Mundial do Autismo, e esse é um mês também que a gente aproveita para falar da doença de Parkinson e, como sempre, a gente gosta de trazer aqui, falando para os nossos ouvintes sobre as evoluções, principalmente na questão dos tratamentos. Mas eu queria, antes da gente entrar nesse aspecto, vamos já iniciar aqui nossa conversa explicando para o nosso ouvinte o que é a doença de Parkinson, como é que ela se manifesta, para a gente já contextualizar aqui. Claro. Então, a doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa. Isso significa que é uma doença que vai progredir ao longo dos anos. Então, ela começa num estágio e a tendência é que ela piore ao longo dos anos. Ela é a segunda mais frequente, vai perder para o Alzheimer, que é muito comum na faixa etária dos
aí nos 80 anos, né, de 70, 80 anos, ela começa a ficar bastante dominante como doença neurodegenerativa. O Parkinson é uma doença caracterizada pela falta da dopamina. O que é dopamina? Dopamina é uma substância que o nosso cérebro usa para funcionar. De certa forma, é um mediador químico que as células do sistema nervoso central elas usam para se comunicarem. Então, quando você passa a não ter essa dopamina, quando você passa a ter uma involução das células que produzem a dopamina, que é chamada de substância negra, falta essa substância e aí os pacientes passam a ter sintomas. No caso da doença do Parkinson, os sintomas comuns são tremor. Não é um tremor, tem muita gente que confunde esse tremor. O tremor mais comum não é o do Parkinson, o tremor mais comum é o tremor essencial, é o tremor familiar, que é aquele tremor que quando você está mais nervoso ele exacerba, aquele tremor cinético que quando você vai tomar um café ele fica, a xícara treme. O Parkinson é o tremor que a gente fala de repouso. Então o doente está parado e a mão começa a mexer como se ele estivesse contando dinheiro. Então é um tremor que tem essa expressão, não é uma expressão médica que é usada, de contar níqueis. Então como se estivesse contando moedas, jogando moedinhas assim com a mão. Esse é um tremor parkinsoniano. Não quer dizer que a pessoa tenha uma síndrome parkinsoniana, necessariamente ela vai ter a doença de Parkinson. A doença de Parkinson é a causa mais comum do parkinsonismo, que são esses sintomas que a gente está falando agora, mas tem outras causas. Por exemplo, medicação pode dar. Medicações, às vezes, até comuns, que são usadas na psiquiatria, por exemplo, elas podem dar manifestações como doença de Parkinson, mas não é doença de Parkinson. Mas a causa mais comum é a doença de Parkinson. Então, o tremor é um sintoma importante, a rigidez é outro sintoma importante, a pessoa passa a ter uma dificuldade de mobilidade por causa dessa rigidez, e é uma rigidez que quando você vai mexer a mão, a pessoa está dura, ela não consegue relaxar, é como se ela estivesse voluntariamente prendendo o movimento. Então, não é, obviamente, voluntário, ela não consegue ter uma mobilidade normal, ela não relaxa naquele movimento, e isso acaba prejudicando essa pessoa de diversas formas, especialmente na mobilidade de movimento, de execução de qualquer movimento. E a bradicinesia. Então, o doente de Parkinson, ele é um doente que fica lentificado. Então, quando você olha... Não é todo paciente que tem todos os sintomas, até esses sintomas são variados. Tem gente que tem mais tremor, tem gente que tem mais bradicinesia, tem gente que tem mais rigidez, mas é comum os três estarem um pouquinho associados. Então, a bradicinesia, você vê às vezes a face meio, o doente fica meio apático. Então você olha para um paciente, ele fica com uma face meio inexpressiva, um doente que como se não estivesse participando de nada no entorno. Então são esses três sintomas que são os principais e as manifestações clínicas vão ser direcionadas a partir desses sintomas. Então, a marcha vai ser alterada porque vai ter a rigidez, então a parte de deglutição vai ser também alterada, e aí vai uma série de situações de sintomas que vão surgindo ao longo da doença. Como eu falei que é uma doença neurodegenerativa, ela vai piorando aos poucos, então a pessoa começa com um estágio da doença e vai evoluindo ao longo dos anos, normalmente é uma forma até lenta, a evolução não tende a ser, não é uma doença que evolui de uma forma rápida, quando evolui muito rapidamente até desconfia que não é Parkinson, e ao longo dos anos ela vai evoluindo e vai piorando aos pouquinhos. Tá aí, importantíssimo a gente já caracterizar e principalmente entender aí esse conjunto de sintomas, porque naturalmente no imaginário das pessoas a gente já associa basicamente o tremor, a gente conseguiu aí inclusive diferenciar essa situação e a gente vai seguir, você que está pegando Metrópole Saúde por agora, estamos com o Dr. Leonardo Avelar, neurocirurgião, falando sobre doença de Parkinson e a gente vai entender também a neurocirurgia como uma aí das alternativas de tratamento, principalmente para aqueles pacientes que já não conseguem mais o efeito esperado com outros tratamentos. Mas aqui tem perguntas interessantes ainda para esse início de conversa, doutor Leonardo, para a gente já seguir aqui. A Aline mandou para a gente aqui no WhatsApp, diz: boa tarde, Stephanie, doutor. É muito importante ouvir falar desse assunto. Meu pai teve Parkinson, faleceu com essa doença e a minha dúvida é a seguinte: eu e minhas irmãs podemos ter também a doença? A hereditariedade conta? Com que idade devemos nos preocupar com isso? Vi falando que a doença chega numa idade mais avançada, mas pode
chegar também para os mais jovens, a partir de que idade? Ela trouxe aí várias perguntas. Pode chegar para os mais jovens, então você tem caso, paciente na terceira década de vida já com doença de Parkinson, isso é uma coisa que acontece. Sim. Mas a forma hereditária é uma forma muito fraca. Então, por exemplo, eu teve, igual a Aline perguntou, a minha mãe, ou a mãe ou o pai, não sei, o pai teve Parkinson, tem que se preocupar? Não tem que se preocupar, talvez não mais do que eu, não mais do que você. A chance dela ter Parkinson é quase que igual à população normal, não se justifica fazer exame, não se justifica correr atrás de nada além do que uma pessoa comum. Por quê? Porque a chance dela de Parkinson familiar é muito fraca. Então, o Parkinson é uma doença que tem uma incidência muito ocasional. Escolhe um membro, a pessoa tem e acontece isoladamente. Não tem esse caráter de transmissão hereditária tão forte para justificar um temor familiar. Eu, pessoalmente, eu nunca vi, eu tenho parentes que têm Parkinson e tudo, eu nunca vi Parkinson familiar, com transmissão assim, familiar, então não acho que é a justificativa de ter esse temor. E mesmo porque não tem muito o que fazer, porque não tem exames para serem feitos assim, eu vou fazer exame para ver se eu tenho Parkinson. Não existe isso. O diagnóstico é muito clínico, o diagnóstico basicamente é clínico. Você tem até algumas formas de ressonância que são usadas, até mais em situações até de trabalho científico e tudo, mas existem trabalhos que mostram ressonância com algumas alterações específicas, mas o diagnóstico não é por ressonância, o diagnóstico não é por exame de sangue, não é nada disso, pelo menos por enquanto. É um diagnóstico realmente clínico, então é um temor que não se justifica. Tá, importante pergunta dela, e eu vou aproveitar, doutor Leonardo, que a gente já tirou aí essa questão da hereditariedade, como ela perguntou. A gente já sabe, por exemplo, falamos aí do Parkinson como uma doença ocasional, então que ela pode ocorrer independente desse aspecto hereditário, a gente já descartou. Já temos causas definidas ou talvez pensadas, fatores de risco que podem levar aí ao surgimento da doença de Parkinson? Não, a doença de Parkinson em si, a doença de Parkinson, né? Porque, como eu falei, parkinsonismo são um conjunto de sintomas que caracterizam a rigidez, blá, blá. Isso é parkinsonismo. Parkinsonismo, sim, você tem situações que você pode ter lá, a medicação pode causar. A medicação podendo causar um parkinsonismo é uma situação que é bom, porque você pode reverter simplesmente pelo fato de parar a medicação, você reverte facilmente o sintoma e tudo. Mas a doença de Parkinson em si, você não tem o que fazer. Assim, eu vou me prevenir para ter doença de Parkinson em alguma situação. Não tem esse contexto de prevenção forte que você fala com outras doenças. Eu vou evitar hipertensão por causa de AVC, diabetes por causa de AVC. No Parkinson, infelizmente, isso não acontece. É um pouco pelo acaso mesmo. Sabe-se que com o avançar da idade, a gente tem perda neuronal normal, isso é uma coisa de envelhecimento das pessoas. E nos doentes que têm Parkinson, a gente sabe que eles perdem mais neurônios do que as pessoas de maneira geral. Mas a causa dessa perda é uma causa que a gente não sabe ainda. Tá aí. E olha, muitas perguntas aqui, é impressionante como a maioria das que estão chegando por aqui agora trazem esse contexto da manifestação do tremor e sempre muitas perguntas com isso no entorno. Eu vou começar aqui com algumas. Jerusa diz: boa tarde, doutor. Tenho 9 irmãos e 8, inclusive eu, diz ela, temos tremedeira nas mãos. Meu pai também tinha, porém, só atrapalha quando precisamos manter as mãos paradas. E sempre alguém pergunta se estou nervosa, por que estou tremendo. Isso é muito chato. E as pessoas acabam remetendo esse sintoma, né, do tremor ao Parkinson. No caso dela, ela tendo que se preocupar, imagino que esse seja o questionamento, ou trata-se daquele tremor essencial que a gente comentou, e aí ela traz essa história familiar, né, de 8 irmãos, né, de praticamente todos os filhos. Exatamente. O pai Mas tinha... o tremor essencial, ao contrário do Parkinson, tem essa característica familiar. Então isso é muito comum. Pai, mãe, irmão, todo mundo vai na família mesmo, acaba tendo um certo grau de tremor. Isso é comum, isso é característico no tremor essencial, no Parkinson não. Então esse tremor dessa ouvinte, certamente é o tremor essencial, não tem nada que se preocupar mesmo.
Tanto que ela vai ver, provavelmente ela vai ver, ela sabe disso, que a evolução disso não vai para lugar nenhum. É um tremor que acompanha ao longo da vida e se manifesta, às vezes, precocemente, mas que em situações de estresse vai piorar e tudo. Talvez até limite algumas funções, por exemplo, não sei, talvez um cirurgião, você é cirurgião. Se for cirurgião com tremor essencial, talvez tenha um pouco mais de dificuldade, porque vai ter tremor em situações, né, tem um estresse envolvido, não é um lugar bom para você tremer, mas enfim, talvez tenha alguma limitação funcional nesse aspecto, mas é uma coisa muito limitada, né? A pessoa vive normalmente. Então ela sabe que deve ter muito tempo que ela tem esse tremor e que deve se manifestar quando ela está mais nervosa e tudo, mas que não tem essa característica do Parkinson. Ela não vai piorar os sintomas ao longo da vida. Certamente isso não vai acontecer. Aí, a gente conversa com o Dr. Leonardo Avelar, neurocirurgião, abordando aqui a doença de Parkinson. Eu vou seguir aqui agora no YouTube, lembrando que a gente está ao vivo, youtube.com/portalmetro1. Tem Dulce, que dá boa tarde, já está acompanhando. Léo manda aqui algumas perguntas, vou puxar aqui os questionamentos dele. Boa tarde, Stephanie, parabeniza a rádio, hoje aqui 23 anos da Radinha, para você que está aí acompanhando. E doutor, o seguinte, Parkinson pode ser causado também por acidente automobilístico, por exemplo, ou esporte de luta? E aí ele diz, exercícios para o cérebro, por exemplo, pode ajudar de alguma forma a amenizar essa doença? Aí volta aquela história. Parkinsonismo são sintomas ligados, que é exatamente igual a doença, em algumas situações é exatamente igual. Sim, por exemplo, teve o lutador, o Cassius Clay, o Muhammad Ali, que há muitos anos, ele desenvolveu uma síndrome parkinsoniana. Certamente não devia ser doença de Parkinson, exatamente doença de Parkinson, mas ele desenvolveu uma síndrome parkinsoniana que foi ligada lá ao excesso de traumas que ele teve, porque ele era um pugilista e tudo. Eu nem sei se isso foi uma coisa que foi comprovada, nunca li nenhum artigo científico disso, mas assim, do ponto de vista popular, parece que foi considerado como se fosse isso. Sim, aí pode. Por quê? Porque você pode ter lesões que vão mimetizar a doença de Parkinson. É parkinsonismo, não é doença de Parkinson. Então, você tem situações que você se expõe, aí pode acontecer. Por exemplo, eu posso ter uma encefalite, que é uma infecção do sistema nervoso central, que como consequência pode dar uma síndrome parkinsoniana. Isso também é um fato. Mas a doença de Parkinson em si, não. No caso de ter atividades que podem prevenir a doença de Parkinson, não, eu não acho que isso é uma coisa muito, muito válida. Eu não acho, eu pessoalmente não acredito muito nisso, apesar de existir isso, porque eu acho que a doença vem muito ao acaso. Então, assim, eu vou fazer situações que eu vou prevenir a doença de Parkinson. Eu não creio, não acho que isso vai acontecer. E também a incidência da doença não é tão alta nesse sentido para justificar. Por exemplo, o Alzheimer, talvez se justificasse isso, porque a incidência do Alzheimer, quando você vai avançando para a 8ª década de vida, aí talvez justificasse, porque é muito mais alta. Mas para o Parkinson, que vira em torno, assim, a estatística brasileira não é tão confiável, mas tem um trabalho mineiro, que é 3,3% a 5% de incidência. Então, é uma doença que é razoavelmente presente, todo mundo conhece, porque todo mundo conhece alguém que tem doença de Parkinson, mas não é uma doença que é tão catastrófica do ponto de vista social, em termos de incidência, quanto outras, né, doenças neurológicas que são mais comuns. Sim. Vou seguir aqui com algumas perguntas. A gente falou do diagnóstico clínico e para a gente já entrar também nos aspectos, né, de possibilidades de tratamento para os pacientes que têm, né, o diagnóstico da doença de Parkinson. Vou aqui com a pergunta de Ricardo. Ele diz, boa tarde, doutor Leonardo, me chamo Ricardo Camilo, minha mãe tem 74 anos. Ela tem um tremor pequeno que aumenta nas horas de nervosismo. Foi diagnosticada com Parkinson. Está tomando remédio, ele até bota o nome aqui, Prolopa, acho que é isso. Existe algo que pode ser feito para ela não agravar mais? Não, o que acontece? Qual que é a história natural da doença, que é bastante interessante isso também. A doença de Parkinson, a medicação que ela está usando, que é o Prolopa, ela tem que melhorar. Se ela não melhorar com a medicação, não melhorou com o Prolopa, então não é doença de Parkinson. É tipo um teste, é um teste terapêutico. Se você usa a medicação e não melhora, não é doença de Parkinson.
Ao longo do tempo, ela vai usando a medicação, pode acontecer ocasionalmente dela ter uma perda da função do remédio. O remédio passa a não fazer mais o efeito que fazia antes. Isso também é uma característica que a gente vê com frequência. Então, a pessoa usa, tem uma fase de lua de mel com a medicação. Essa fase é muito variada de doente para doente. Isso dura anos e anos. Outros com uma fase muito mais curta. Depois que você passa a usar a medicação, que você passa a não ter mais o efeito benéfico, aí existem outras formas de tratamento. Aí entra a cirurgia, por exemplo, que quando a cirurgia voltou à moda, porque a cirurgia foi o primeiro tratamento da doença de Parkinson, diga-se de passagem, foi a primeira coisa que se fez na história da medicina, foi a cirurgia. Depois que entrou medicação, a cirurgia caiu em desuso. Só que depois a medicação começou a ver que, quando o tempo avançando, a idade avançando dos doentes, o tempo de doença avançando, essa medicação, às vezes, e não é infrequente, isso é frequente, ela passa a ter problema com a medicação, e aí você tem uma série de medicações que você vai tentar usar, você vai tentar associar, mas aí você tem ainda a cirurgia. No caso do ouvinte, você tem que saber, primeiro, se ela está tendo boa resposta com a Prolopa. E aí você vai usando a dose mínima possível, é como se fosse assim, eu não vou queimar tudo que eu tenho para usar no início, eu uso o mínimo possível, depois eu vou usando passo a passo, porque eu sei que a doença vai me cobrar isso daqui a um tempo. Certamente, daqui a uns anos, a parte da medicação vai ter um período que vai entrar em falência, e aí o doente vai ter que associar remédios e associar tratamentos. Você tenta sempre guardar isso para uma fase mais posterior da doença e usar o mínimo possível para tentar trazer conforto na fase inicial. Mas ela tem que melhorar. Isso na fase inicial é obrigatório a melhora. Tá aí ele diz, né? Ela tem ainda um pequeno tremor, né, provavelmente nessa fase inicial, mas eu queria aproveitar que a gente falou dessa questão da medicação, principalmente nesse primeiro momento, né? O paciente tem que responder, ela tem que fazer efeito. Quando a gente fala nessa condição de efeito da medicação e melhora do paciente, ele reduz os sintomas ou a doença para de progredir? Consegue controlar sintomas ou o objetivo da medicação é, por exemplo, segurar a doença sem avanço por um tempo, por exemplo? De certa forma, sim, a doença não tem cura. Então, não existe uma modalidade de tratamento atual que vai fazer cura. Então, cura não tem. O que é esperado no tratamento, quando está na fase inicial da doença, o paciente toma remédio, ele fica absolutamente assintomático. Então, o doente ele fica completamente normal. Aí que entra a história. Esse período pode ser, muito variado de doente para doente, mas ele pode ficar um período até longo, anos. Assintomático, tendo que ajustar remédio ocasionalmente, de 6 meses, anualmente. Mas ele fica uma boa fase, uma fase muito boa. Porque ele toma, quer dizer, tomar remédio nunca é muito bom, mas ele consegue ajustar a doença com a medicação e ter uma vida completamente normal. Aí vai chegar no momento que normalmente o que acontece? Ou ele vai ter problema que a medicação não faz o efeito que fazia antes mais, ou a medicação começa a causar efeito colateral, que aí é um problema grave da doença também, porque a medicação traz ainda benefício, só que vai ter problema com a medicação, e aí que a coisa começa a complicar, aí que a coisa começa a cobrar. Isso que eu falo que a doença vai cobrar o uso da medicação com o passar dos anos. Então, tanto que quando começou a medicação, a história da doença é muito interessante, porque os primeiros pacientes foram tratados com cirurgia. Só tinha cirurgia. Quando lançaram o Prolopa, que é uma dopamina sintética e tudo, acabou a cirurgia, não precisa mais de cirurgião, não precisa mais da cirurgia. E é óbvio que se tem uma forma de tratamento medicamentoso, para que você vai operar? Não tem o menor sentido mesmo. Só que depois dessa fase inicial de entusiasmo, observaram o seguinte, não é tão bom assim, dizer, é bom, mas com o passar, com a cronificação da doença, os doentes voltavam com sintomas. E aí a cirurgia voltou a ter um papel bastante importante na participação do controle desses sintomas. Que a cirurgia, na verdade, ela entra bem nessa fase aí, ou nessa fase que os doentes voltam a ter os sintomas a despeito da medicação, ou que a medicação dá efeito colateral. É um ótimo doente, inclusive, para tratamento, é o doente que tem uma boa resposta com a Prolopa, mas ela tem efeito colateral. Esse paciente é um bom candidato para a cirurgia, por exemplo, porque o benefício que ele vai ter com a cirurgia é muito bom. E aí ele consegue ter uma qualidade de vida boa com redução de medicação com a cirurgia, com o uso da cirurgia. Ótimo.
E olha, é bom que a gente já deixa esse gancho aí para a volta do intervalo, a gente seguir falando sobre esse recurso, né, da neurocirurgia para a doença de Parkinson. Só complementar, Ricardo, aqui ele diz assim, minha mãe começou com meio comprimido, agora já aumentou para 2 por dia do remédio Prolopa. Então já tem aí essa fase do ajuste, né, que a gente citou. Exatamente, começa com meio comprimido, às vezes várias vezes por dia, depois vai aumentando para 1, depois vai aumentando. Sempre a dose mínima necessária para não gastar os cartuchos da medicação de cara, sempre a dose mais baixa possível e vai ajustando, e vai ajustando, e vai ajustando. Um doente de Parkinson, ele precisa de um excelente neurologista clínico capacitado para fazer isso. Porque tem muita medicação, então ele tem que saber, a partir do sintoma que o doente tem, ajustar qual medicação seria mais adequada, qual ajuste dessas drogas seria o mais adequado, reduzir efeito colateral. Então, realmente, é um médico que faz uma diferença grande quando você vai ver no longo da condução dos doentes. Tá aí. Olha, vamos fazer uma pausa, vem intervalo comercial, mas a gente segue daqui a pouquinho o Metrópole Saúde, o Dr. Leonardo Avelar, neurocirurgião, continua conosco e a gente vai aprofundar, entender ainda mais sobre esse aspecto da neurocirurgia para a doença de Parkinson. Na volta do intervalo, continuamos nossa conversa e eu sigo também com as perguntas aqui, que nem todas a gente conseguiu passar nesse primeiro bloco, mas na volta tem mais. Até já. Pessoal, vamos combinar? A América Latina tem destinos incríveis, mas nada no mundo se compara com a Bahia. Suas belezas naturais, sua cultura, sua ancestralidade e uma gastronomia rica em sabores que nos despertam as melhores sensações. Sem falar no nosso talento musical, a gente sabe fazer festa. Fazemos o maior carnaval do mundo e o melhor São João, com mais de 300 cidades em festa. Tem que vir para a Bahia para viver essa energia. Uma campanha do governo do estado. Estamos apresentando Metrópole Saúde. A rádio da cidade, Metrópole FM. Ter disposição para correr diariamente pela manhã, isso me faz ganhar o dia. Me sentir confiante quando me olho no espelho, isso me faz ganhar o dia. Ter energia para brincar durante horas com meu filho, isso me faz ganhar o dia. Não é só sobre perder peso, é sobre ganhar qualidade de vida todos os dias. Chegou o Centro de Prevenção e Tratamento da Obesidade do Hospital Santa Isabel. Um cuidado sem medida com você. Responsável técnico, Dr. Ricardo Madureira, CRMBA 12793. Amigas, preciso contar. Fui no Grupo Can fazer minha primeira consulta ginecológica e, além de ficar super à vontade de perguntar sobre tudo, fiz meus exames e ainda ganhei um planner do autocuidado feminino. É lindo e bem legal. Vou anotar todo o meu acompanhamento ginecológico e seguir as orientações. Vocês vão amar. Grupo Can. Há mais de 40 anos, cuidando da saúde da mulher. 3352-8800. Responsável técnico, Dr. Ayrton Ribeiro, CRM 10652. O CREMEB, Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia, nasceu há 65 anos para defender a boa prática médica, o exercício profissional ético e dar o devido suporte aos médicos. Hoje, o CREMEB exerce também um papel muito importante, atuando na defesa da saúde do cidadão e lutando por um atendimento digno e qualificado. O CREMEB nasceu para atender ao Dr. João, a Dona Odete e a toda a sociedade. CREMEB, evoluindo com a medicina desde 1958. Purificadores da consagrada marca Everest merecem refil original. Não abra mão da qualidade de quem entende de purificadores. Em Salvador, compre na VAC Águas 3033-6503. Com saúde não se brinca. Entrega e instalação grátis. Oi, aqui é Juliana Paz com uma proposta. Que tal ficar de boa esse ano? É só participar da promoção Você de Boa dos 61 anos do Atacadão. Você concorre a R$61 mil por dia, 61 smartphones, mais de R$300 mil em vales compras e no final, 10 prêmios de R$100 mil. Com o cartão Atacadão as chances dobram, hein? Confira em aniversarioatacadão.com.br. Atacadão, lugar de comprar barato. Movimente seu futuro na rede UniFTC. Venha de nota Enem ou faça vestibular online e concorra a bolsa de até 100% em todo o curso. Aqui você encontra a melhor estrutura e práticas interprofissionais. Não perca essa oportunidade, exceto medicina. Consulte regulamento no site. Profissionais do futuro escolhem a UniFTC. Inscreva-se já em vestibular.uniftc.edu.br.
vida é maravilhosa, mas é preciso estar sempre pronto para superar os imprevistos que surgem em nosso caminho. No Hospital Mater Dei Salvador, você encontra uma emergência completa. São mais de 40 especialidades no pronto-socorro, incluindo ortopedia, pediatria e obstetrícia. Uma estrutura moderna muito bem localizada e com o conforto de você poder usar o seu plano de saúde. Emergência do Hospital Mater Dei, pronta para acolher e cuidar. Responsável técnico Dr. Edson Von Sucro, CRMBA 37839. A vida é cheia de riscos. Um deles é não ter VitalMed. Uma empresa que dispõe de profissionais qualificados e tecnologia de ponta. Contar com toda essa estrutura e com um atendimento ágil e adequado numa emergência é garantir um menor risco de vida, de sequelas e tempo de hospitalização. Uma cidade com o nome de Salvador tinha que ter uma empresa como a VitalMed, a sua melhor proteção. Associe-se 2202-8686. Priorizar a saúde é a especialidade da Promédica há mais de 50 anos. Com planos individuais e empresariais, a partir de 2 vidas, a Promédica oferece rede própria com hospitais, centros médicos e laboratórios com foco na qualidade da assistência. Está sediada aqui, na Bahia. Estar ao seu lado faz a diferença. Promédica, planos de saúde individuais e empresariais. Ligue 4007-2380 ou 3271-9200. ANS 326861. Estamos apresentando Metrópole Saúde, o programa que ajuda você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida aqui na Metrópole. 4h37, de volta com o Metrópole Saúde. A gente segue hoje falando sobre doença de Parkinson e também entendendo a neurocirurgia, né, para beneficiar aí os pacientes que, por exemplo, já não tem mais efeito com outras terapêuticas de tratamento. A gente já falou aqui, inclusive, no finalzinho do primeiro bloco sobre medicação. A gente vai seguir com o Dr. Leonardo Avelar, neurocirurgião, abordando esse assunto. Tem muitas perguntas aqui. Eu vou seguir daqui a pouquinho com o complemento de Ricardo, mas Soares está aí na linha. Vou chamar logo ele e a gente segue nossa conversa. Boa tarde, Soares. Boa tarde, Stephanie. Boa tarde, doutor Leonardo Avelar. Obrigado aí pela aula que está nos dando aí, esses esclarecimentos. Agora, uma curiosidade minha, doutor. Eu sou diabético e hipertenso. Eu posso vir a ter a doença de Parkinson. A doença de Parkinson, ela pode ser associada a outras doenças, como, por exemplo, quem tem Parkinson pode vir a ter o mal de Alzheimer também. Se associa a algumas doenças, ou uma inviabiliza a outra. Uma boa tarde, estou lhe ouvindo aqui. Vamos lá, obrigada, Soares, pela participação. Bom, infelizmente uma doença não protege da outra. Seria ótimo que a gente pudesse ter só uma, mas não, você pode estar sujeito a ter outras modalidades de doença. Um dos sintomas do Parkinson, tem um grupo de pacientes, eles têm um quadro comprometimento de cognição. Isso acontece. O que é cognição? É conhecimento, é o que acontece no Alzheimer. E, inclusive, é uma contraindicação cirúrgica. Então, se o doente já é um doente comprometido, talvez até por causa de excesso de medicações e tudo, é um doente que a gente acaba não podendo operar porque a cirurgia pode piorar isso. Então, sim, pode ter outros sintomas, pode ter outras doenças assim, associadas ao Parkinson, sim. Na verdade, o Parkinson, a gente resume muito desses sintomas, essa trilogia, né, que é a conhecida, mas quando você vai ver, tem muita coisa, porque a medicação provoca sintomas, então acaba associando tanta coisa, um sintoma com o outro, que aí as coisas começam a se associar e levar a outras manifestações. Tudo baseado na trilogia. Tanto que eu falei, essa rigidez, se você tem rigidez, você vai ter comprometimento de marcha, certamente. Então o paciente anda todo devagarinho. Aí, se você começa a ficar fraco, aí começa a ter outros problemas. Mas a parte de cognição, a parte mental, infelizmente, também tem alguma associação com o Parkinson. Tem algum grupo de doentes que também tem isso e podem também, obviamente eles podem ir para o caso do Alzheimer. Não protege, não. O Alzheimer pode também ter junto associado com o Parkinson, sim. Aí na sequência tem Andrade na linha 2. Boa tarde, Andrade. Boa tarde.
Eu queria saber sobre o uso do canabidiol para tratar o Parkinson, que isso tem alguma verdade ou é mais uma fake news acontecendo? Não, o canabidiol ele é usado. Eu não tenho nenhuma experiência com canabidiol. Eu sou neurocirurgião, não sou neuroclínico. Por exemplo, eu não faço tratamento clínico de Parkinson. Todo paciente que vem no consultório com doença de Parkinson, ele vai para o neurologista clínico. Não é o meu papel da medicação, associar a medicação, aquilo que eu falei. Precisa realmente de um excelente neurologista clínico. O canabidiol é uma droga, de certa forma, nova e que tem alguma função, sim. Então, aqui em Salvador mesmo, tem gente que está usando muito e alguns resultados são bastante positivos. Então, eu acho que é uma situação que tem que ser avaliada, a depender do sintoma, tem alguma função. Certamente não é uma droga desprezível, é uma droga que não é fake news. Eu acho que tem utilidade, sim. Tá aí. Vou passar aqui no YouTube, tem outras perguntas e como a gente já abordou aí a questão do recurso da neurocirurgia, doutor Leonardo, no primeiro bloco a gente inclusive fez aí um contraponto histórico, né, que inicialmente a doença já era tratada especificamente com a neurocirurgia, depois chegaram as medicações, teve aí essa lacuna em que basicamente o tratamento era feito com as medicações, hoje elas estão aí, né, são aí alguns recursos, né, basicamente os primeiros, como a gente falou, e quando não se responde mais ou quando chegam os efeitos colaterais, entra aí a indicação da neurocirurgia, que é o seu papel aí no dia a dia. E aqui tem uma pergunta de Jane, ela está no YouTube, que é a seguinte: doutor, a cirurgia de Parkinson já está disponível no SUS? Meu pai tem a doença há 10 anos, já toma 2 comprimidos de Prolopa e 3 vezes ao dia usa também Pramipexol. Acho que é isso. É isso mesmo. É uma outra medicação comum também. Bom, o que acontece? A cirurgia em si, vamos explicar um pouco da cirurgia que vocês vão entender melhor talvez. O que faz com a cirurgia hoje? Você tem 2 modalidades de cirurgia. Você pode fazer uma lesão, sempre uma cirurgia que é considerada minimamente invasiva. Você faz um corte relativamente pequeno, você faz um furinho na cabeça e você vai fazer uma cirurgia guiada. Você faz um exame antes, chamado estereotaxia, e você vai guiar onde você quer fazer ou a lesão ou implantar um eletrodo. Então você vai mudar, na verdade, o seu circuito neuronal. É isso que é a ideia da cirurgia. Então, quando você faz a lesão, você vai com uma agulha, coloca na posição que você deseja e queima, e lesa aquela estrutura. Tem efeito bom? Sim, certamente tem efeito bom. Por exemplo, tremor responde muito bem ao que a gente chama de lesionectomia. Você vai lá e faz uma lesão, você pode resolver a situação com isso. É muito mais barato do que você colocar um eletrodo. O eletrodo, qual que é a diferença? O eletrodo você faz a mesma coisa, você vai guiar, você vai direcionar. Então eu vou colocar um eletrodo em determinado ponto, lá no cérebro da pessoa. Tem uma série de passos que você vai ver, a pessoa está acordada, tanto que você faz teste antes para você ver se está no lugar certo. O que eu estou falando são estruturas muito pequenas, são estruturas de milímetros, não chega nem a centímetro. Então você faz teste, você olha, você tem certeza. Qual que é a diferença da lesão com o eletrodo? O eletrodo você não lesa. Então, de certa forma, é mais seguro. Porque quando você lesou, acabou. Não tem mais jeito de voltar atrás, a lesão está feita e aquilo lá não tem mais jeito de mudar. O eletrodo você vai e estimula. Se você errar o ponto, que pode acontecer, você tira o eletrodo ou reposiciona o eletrodo, então é diferente. Infelizmente, a cirurgia é caríssima. A cirurgia de Parkinson, dessa chamada colocação de eletrodo, ele tem um nome que chama DBS, que é a colocação profunda de eletrodos no cérebro, ela é muito cara. Então, tem dificuldade de aprovação isso pelo SUS? Tem bastante dificuldade. E entra uma outra situação que, para mim, isso eu estou falando uma coisa pessoal minha, não é uma coisa que eu acho que tem muito colega meu, que eu gosto bastante, inclusive, que não pensa assim, que acha de outro jeito, mas eu acho que a indicação da cirurgia passa do momento que um neurologista clínico bastante capacitado para dominar a doença, para dominar a medicação da doença, ele acha que está na hora de investir em cirurgia. Então, eu acho que não tem como, por exemplo, se alguém chegar num consultório hoje e falar, eu quero operar Parkinson,
Você vai para um neurologista que seja capacitado para lidar com isso, não são todos, tem neurologista especialista em Parkinson, em movimentos anormais. Se ele achar que é o momento em que você tratar cirurgicamente, você vai voltar e aí nós vamos falar de cirurgia. Mas eu não indico cirurgia, a não ser que o neurologista tenha me falado, realmente está na hora de operar, porque eu não tenho mais o que fazer com medicação. Tem neurocirurgião que já não precisa mais dessa, ele acha que não é necessário passar pela avaliação do neurologista, indica a cirurgia, não é o meu caso. Eu sempre passo pelo neurologista antes. Então, esse é o passo a passo. E no caso do SUS, que foi a pergunta, o nosso grande problema é o preço, é o custo. Então, por exemplo, isso é mundial, isso não é só no Brasil. Lá na França foi onde foi o primeiro contato que eu tive com a cirurgia de Parkinson, foi na França, que eu morei lá. Lá tinha fila. Era um país de primeiro mundo, mas tinha fila. Então tinha gente que ficava na fila mais de um ano esperando para colocar o eletrodo, porque o eletrodo é muito caro. Então é uma situação que é desagradável demais para todo mundo, é óbvio, mas é uma realidade por causa do custo, realmente é muito alto. Está esclarecido então para a Jane. E eu vou voltar, doutor Leonardo, foi bom a gente ter explicado aí como é que funciona a cirurgia e tudo mais, e pensando, né, naquele esgotamento de possibilidades, né, com as medicações, partindo para essa opção. Vou voltar no caso da mãe de Ricardo, porque ele traz aqui uma pergunta complementar. Ele diz o seguinte: o doutor citou que se com o remédio Prolopa o paciente não melhorar, bem provável que não seja Parkinson. Nesse caso, o que é que poderia ser e como ter o diagnóstico com certeza dessa doença? Tem uma aí outra... que entra o grande problema. Por quê? Porque não existe exame. É uma doença, ou parkinsonismo, não existe exame. Então, quando você não tem uma situação assim, é muito mais fácil, Stephanie, se você tem uma doença que fala assim, vou fazer um exame ali, pronto, sim, você volta com resultados, que você direciona. Então, quando você tem uma situação que eu tenho sintomas, aí que entra num grupo de doença, aí complica a vida de quem é médico, porque você não tem exame que vai comprovar isso. Tem que fechar um quebra-cabeça, né? Tem que fechar um quebra-cabeça. Fechar um quebra-cabeça, praticamente. Exato. Aí o que você vai apostar? Eu tenho sintomas de Parkinson, eu vou apostar na doença mais comum, que é a doença de Parkinson. Eu tenho um paciente que tem sintomas de Parkinson, o mais comum é a doença de Parkinson. Eu faço um teste terapêutico, eu dou remédio, a pessoa não melhora, aí pronto, aí você criou uma situação que não sou eu também, porque eu sou neurocirurgião, aí é o neurologista clínico que vai quebrar a cabeça, porque ele vai ter que fazer uma série de situações e de pesquisas para chegar e achar um diagnóstico. Para você ter uma ideia, é fácil? Não, não é. Eu conheço gente, assim, gente que eu estou falando de convívio social meu, que foi ter diagnóstico depois de 7 anos de doença. Olha. Que então ficou sendo tratado. Ninguém sabia direito o que era, e passou por diversos neurologistas e tudo. Foi fazer diagnóstico, foi até uma doença de Parkinson, fechou um diagnóstico de doença de Parkinson, mas sempre com aquela história, será que é mesmo? Enfim, porque foi muito jovem, essa pessoa que eu estou pensando aqui, ela foi diagnosticada muito jovem e não fechava completamente os sintomas, mas foi diagnosticada como doença de Parkinson, foi até para um neurologista que foi meu professor, então, enfim, ficou como doença de Parkinson, mas após 7 anos de doença. Então, às vezes, não é tão simples assim. Não é chegar e entrar no consultório, tem um tremor aqui e é Parkinson. Não, não é. Você pode dar sorte. Assim, sorte que eu falo do médico chegar, sorte do profissional, dele ver um paciente, achar que é doença de Parkinson, tratar, ele melhorar e falar assim, realmente, ele vai fazer uma ressonância, porque a ressonância não pode também ter muitas alterações, porque aí pode puxar o diagnóstico para o outro lado. E aí está tudo certo. Mas quando você não tem um diagnóstico muito determinado, aí há uma série de situações, uma série de doenças que podem mimetizar Parkinson. Então aí a coisa começa a complicar um pouco, sim. Pode ser mais difícil de fechar um diagnóstico. E aqui tem uma pergunta que vai nesse caminho, mas vai para um outro lado. Anônima diz aqui o seguinte: boa tarde a todos. Doutor, existe como ter um paciente já diagnosticado com Parkinson que não tem esse tremor, ela botou até esse tremor essencial, é muito difícil errar esse diagnóstico, e aí ela já complementou, né? Tem alguma droga nova no mercado para o Parkinson?
E que cobrança o senhor se refere sobre a medicação no futuro? A gente falou sobre isso, né? Sobre o avançado uso da medicação. Não, teve várias etapas. Eu não entendi assim. A pessoa tem um diagnóstico de Parkinson, mas não tem tremor. Não tem isso? Tremor, exato. Se existe, Então, se pode ter um erro nesse diagnóstico. Claro que existe. Por quê? Porque você tem 3 sintomas principais. Você tem uma trilogia. Não necessariamente os 3 têm que estarem presentes ou ao mesmo tempo, ou com a mesma, digamos assim, importância. Então, você tem doente de Parkinson que tem muito mais tremor do que bradicinesia, que é aquela lentificação, ou rigidez. Agora, você tem doente que tem muito mais rigidez do que tremor. Então, isso confunde às vezes, realmente confunde. Claro que o tremor não é essencial. O tremor essencial não é parkinsoniano. Mas isso confunde. Então, você pode ter doente de Parkinson que tem um tremor praticamente desprezível, mas tem outros sintomas que são muito mais importantes e aí muito mais, digamos assim, clinicamente relevantes, que levam ao diagnóstico. Mas o passo a passo sempre é a mesma coisa. Então, daí olha para ver a importância de você ter um ótimo profissional lidando com essas situações. Porque um erro diagnóstico, você põe uma pessoa sendo tratada de uma forma inadequada por anos. E são anos de verdade, anos perdidos. E às vezes de uma forma inadequada que leva a uma deterioração do quadro. Ao invés de ajudar, atrapalha. Então isso realmente é bastante importante que a pessoa seja muito capacitada para tratar essa modalidade de doença. Tanto que existem neurologistas que só fazem isso. Então você tem um grupo que só faz assim, só mexe com movimentos anormais, porque é uma doença que exige bastante dessa capacidade de interpretar, de fazer diagnóstico, ainda mais que não tem exame para ajudar. Tá aí. E o que ela questionou, ela botou aqui, que cobrança é essa que o senhor se refere em relação à medicação no futuro? É a questão do avanço do uso das medicações, e aí, no caso, essa cobrança é quando a medicação não faz mais o efeito, como a gente citou lá no primeiro bloco. Quando a medicação, agora eu entendi. Sim. Quando eu falo de brincadeira que a medicação vai nos cobrar, é porque quando você usa remédio, certamente a gente acha que esse período de lua de mel vai acabar. Então, é como se fosse assim, eu tenho uma quantidade... Vou falar de brincadeira para entender. Sim, vamos lá. É como se eu tivesse, eu posso usar 20 quilos de remédio ao longo da vida. Então eu vou usando bem devagarinho para não gastar tudo no início. Porque depois, quando a pessoa vai chegar lá no final e a coisa for piorar e tudo, eu não vou ter mais remédio para usar. Quando eu falo que medicação cobra, é porque eu sei que se eu queimar o cartucho logo de cara, aí eu vou dar muito remédio, Por exemplo, tem gente que faz diagnóstico de Parkinson e não usa a levodopa, que é o pilar do tratamento, é a levodopa, que é o que faz diagnóstico. Tem gente que opta nem por usar a levodopa no início, para guardar lá depois, lá na frente. Tenta usar outras medicações que conseguem controlar sintomas que são mais leves no início, para deixar a levodopa para uma fase mais avançada. Então, é saber determinar em qual momento você vai usar a medicação, saber que tem que usar doses muito mais baixas, baixas assim, sempre que possível, porque senão o paciente não irá mais responder essas medicações com o avançar da doença. Eu acho que foi isso que eu queria dizer. Sim. E aí, se tem avanço de droga, sempre tem. Isso aí sempre vai ter, a indústria sempre vai lançar medicações. Agora, se tem alguma droga que é absolutamente sensacional, que é revolucionária, não. No momento não tem isso. Há uns anos atrás, o que tinha uma promessa, que eu mesmo muito entusiasta disso, achei que podia ser uma coisa muito interessante, mas que infelizmente não foi muito para frente atualmente, é a célula-tronco. Mas a célula-tronco não foi uma coisa que foi tão para frente assim. Eu cheguei até a me envolver num projeto nos Estados Unidos, mas que não foi tão para frente, infelizmente, por causa de uma série de situações que é uma loteria. A gente não tinha um resultado que a gente esperava. Então, infelizmente, hoje, o estágio que a gente está é que não tem essa, assim, do ponto de vista assim, de uso clínico rotineiro. Sim. Talvez tenha coisas sendo usadas que a gente não tem a publicação ainda. Mas o uso clínico rotineiro, você não tem grandes revoluções acontecendo, não. E aí, para a gente fechar, já aqui nos minutinhos finais, a gente tem esses recursos medicamentosos, como a gente já falou aqui, principalmente para essa fase inicial e com o avanço da doença, mas chega aquele patamar ali, como a gente falou, né, fez essa alusão, vem a cobrança, a medicação
para de responder ou chega com muitos efeitos colaterais, e aí que entra em questão a indicação da neurocirurgia. Eu queria fechar, porque a gente já está nos minutinhos finais, e a gente teve aqui, inclusive, alguns exemplos de pacientes com 74 anos, com idade mais avançada, digamos, de 70 anos para cima. E aí eu vou te fazer aquela pergunta que certamente chega muito no consultório quando o paciente chega com essa indicação cirúrgica. A cirurgia pode ser para todos, doutor Leonardo? Ou tem alguma contraindicação? A idade pode ser um fator para, por exemplo, inviabilizar ou não? O que a gente fala sobre isso? Até a idade usa um teto até 85 anos. Sim. Eu acho um teto razoável, porque a partir de 85 anos tudo é mais difícil, obviamente é mais difícil, mas então, também não é um teto assim... Isso depende muito, porque hoje se trabalha muito com o conceito de idade biológica, né? Não idade, mas cronológica. Tem gente de 85 anos que é excelente, muito melhor que gente de 70, então enfim. Mas existe esse corte, 85 anos até 85 se considera fazer cirurgia, vai ter um ganho funcional, então vale a pena. E as outras contraindicações que existem são contraindicações muito assim, do tipo, o paciente tem uma complicação clínica muito grave, então qualquer cirurgia é um perigo. O uso anticoagulante, você vai fazer uma cirurgia, tem um risco de fazer hemorragia. Durante a implantação de um eletrodo, existe um risco, não é um risco alto, mas é um risco pequeno de comprometimento, de perder a visão, a metade da visão. Então, se a pessoa ainda tem algum comprometimento visual, você já começa a ponderar não fazer isso também. São complicações raras, mas que acontecem. Então, você tem que sempre individualizar mesmo a situação, mas não é uma cirurgia assim, de altíssimo risco, não. De altíssimo risco certamente não é. A principal complicação dela é você produzir um sangramento cerebral, mas hoje em dia você tem muito recurso para evitar isso. Então, na prática você não vê tanto, mas é uma possibilidade, e você vai ajustando de acordo com o doente, ainda com a vontade do doente, obviamente, né? O doente não pode acreditar que se eu fizer a cirurgia eu estou curado. Não é isso. Não vai ter curado, mas ele realmente tem um ganho funcional que em algumas situações chega a ser emocionante. Você tem paciente que tem uma melhora espetacular, é um negócio absurdo. Infelizmente, isso não é para todo mundo, então tem que saber escolher bem também isso. Tem que conversar bastante com o neurologista para também selecionar bem o doente, para não ter essa ilusão de que a cirurgia vai funcionar para todo mundo. Vai funcionar sim, desde que seja uma boa seleção, desde que seja um bom critério de escolha. Aí talvez compense bastante correr risco de cirurgia, de ter essa disputa, porque a cirurgia é muito cara, então acaba que até quem tem convênio é difícil, o convênio não quer liberar porque é muito caro, sempre tem argumentação. Mesmo assim vale a pena, porque você vai ter um resultado funcional muito bom em um determinado grupo de doentes. Daí a importância da neurologia dar o aval da cirurgia também, isso eu acho fundamental. Se a neurologia fala, se um bom neurologista fala que vale a pena, eu acho que é hora de investir. Perfeito. Olha, a gente fecha com essa mensagem aí dessa possibilidade de recurso da neurocirurgia para a doença de Parkinson. Doutor Leonardo, muitíssimo obrigada pela participação aqui conosco, como sempre, pelos esclarecimentos também aos nossos ouvintes. Foi um prazer. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Um abraço. Tá aí, abraço. A gente conversou com o Dr. Leonardo Avelar, médico neurocirurgião, abordando aqui a doença de Parkinson e principalmente para a gente entender aí a neurocirurgia como recurso para alguns pacientes. Fechando o nosso Metrópole Saúde de hoje, programação segue, na sequência vem Jornal da Cidade para vocês. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Pessoal, vamos combinar? A América Latina tem destinos incríveis, mas nada no mundo se compara com a Bahia. Suas belezas naturais, sua cultura, sua ancestralidade e uma gastronomia rica em sabores que nos despertam as melhores sensações. Sem falar no nosso talento musical, a gente sabe fazer festa. Fazemos o maior carnaval do mundo e o melhor São João, com mais de 300 cidades em festa. Tem que vir para a Bahia para viver essa energia. Uma campanha do governo do estado. Você ouviu Metrópole Saúde, o programa que ajuda você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida aqui na Metrópole. Metrópole Saúde. Oferecimento Centro de Tratamento da Obesidade. Hospital Santa Isabel.